A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu profetizo um dia abençoado sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa e sobre o seu trabalho. Tenha um excelente dia. Quem fala aqui é o irmão Domingos. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua alma. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade. Esse assunto pertinente, esse assunto relevante. Então permaneça conosco até o final dessa mensagem. Eu tenho a certeza que Deus vai falar fortemente contigo. Deus vai falar fortemente com a sua alma. Deus vai falar fortemente com o seu coração. Então fique com a gente até o final dessa mensagem. Pois bem, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 10% da população mundial sofre com ansiedade. E talvez você diga, irmão Domingos, são apenas 10%. Não, são cerca de 720 milhões de pessoas sofrendo com ansiedade no mundo. É um número bastante elevado, é um número bastante grande. E o Brasil é o país com o maior índice de pessoas ansiosas no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Cerca de 9,3% de população vive com ansiedade no Brasil. Nós estamos falando de cerca de 18,6 milhões de pessoas no Brasil sofrendo com ansiedade. São quase 19 milhões de pessoas no Brasil sofrendo com ansiedade. Então é um assunto bastante pertinente, é um assunto bastante relevante. São muitas pessoas sofrendo com ansiedade no mundo. São muitas pessoas sofrendo com ansiedade no Brasil. São muitas pessoas sofrendo com ansiedade em Moçambique. São muitas pessoas sofrendo com ansiedade no mundo inteiro. Então este é um assunto bastante pertinente. Mas o que significa ansiedade? Ansiedade é um sentimento que causa preocupações excessivas. A ansiedade é um sentimento que causa medo, nervosismo e sofrimento antecipado. Existem muitas pessoas que estão sofrendo por antecipação. Existem muitas pessoas que estão sofrendo antes do problema acontecer. Existem muitas pessoas que estão sofrendo antes da coisa acontecer. Existem muitas pessoas que estão sofrendo por antecipação. Existem muitas pessoas que não conseguem dormir por causa da ansiedade. Existem muitas pessoas que não conseguem fazer nada por causa da ansiedade. Talvez você que está escutando essa mensagem é uma pessoa ansiosa. Talvez você está escutando essa mensagem é uma pessoa que sofre com ansiedade. Talvez você conhece alguém que sofre por ansiedade. Talvez não seja você sofrendo com ansiedade, mas você conhece alguém que é ansiosa. Mas você conhece alguém que sofre com ansiedade. Talvez seja alguém na sua família. Talvez seja o seu filho, talvez seja o seu marido, talvez seja a sua esposa, talvez seja o seu vizinho, talvez seja alguém que você conhece que sofre com ansiedade. Então talvez você diga, irmão Domingos, o que eu faço? O que eu faço para ultrapassar esse problema? O que eu faço para acabar com a ansiedade? Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua alma. No livro de Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 6. Assim diz a palavra do Senhor: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Apresente a Deus o que tem te preocupado, meu irmão. Apresente a Deus a sua inquietação. Apresente a Deus a sua preocupação. Apresente a Deus isso que tem te tirado o sono. Apresente a Deus esse problema que tem te tirado o sono.
Apresente a Deus esse problema que tem feito com que você não consiga dormir. Apresente a Deus esse problema que tem te causado ansiedade. Louvado seja o nome do Senhor. O antídoto da ansiedade é a oração. A oração é a solução para a ansiedade. A oração é a solução para a ansiedade que você tem sofrido. Então apresente a Deus a sua preocupação. Apresente a Deus a sua inquietação. Apresente a Deus o seu problema. Apresente a Deus esse mal que faz com que você não durma. Apresente a Deus. O texto que nós lemos, o versículo que nós lemos, o texto diz com ação de graça, ou seja, gratidão. Seja grato a Deus, grato a Deus por aquilo que Ele já fez, grato pelo que Deus irá fazer na sua vida. Seja grato ao Senhor, seja grato a Deus. Apresente seus pedidos a Deus, apresente suas preocupações a Deus. Ore ao Senhor, suplica ao Senhor que o antídoto, a solução para a ansiedade é a oração. Faça isso com ação de graça. Seja grato ao Senhor. Agradeça ao Senhor por aquilo que Ele já fez. Agradeça ao Senhor por aquilo que Ele irá fazer. Então seja grato a Deus. Descansa o seu coração. 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 7. A palavra do Senhor diz: lancem sobre Ele a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Ei, meu irmão, lance a sua ansiedade sobre Deus. Lance a sua ansiedade sobre o Senhor. Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado do seu coração. Ele tem cuidado da sua alma. Então lance sobre Ele aquilo que tem tirado o seu sono. Lance sobre Ele a sua preocupação. Lance sobre Ele a sua inquietação. Lance sobre Ele o seu problema, porque Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado do seu coração. E Ele vai resolver o seu problema. Ele vai resolver a sua inquietação. Salmo de número 55, verso de número 22. A palavra do Senhor diz: entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Entregue suas preocupações a Deus, meu irmão. Entregue seus dilemas ao Senhor, meu irmão. Entregue sua inquietação a Deus, meu irmão. Entregue ao Senhor e Deus irá te sustentar. Deus tem te sustentado. O Senhor tem sustentado o seu coração, a sua alma. Entregue as suas preocupações, entregue as suas inquietações, entregue tudo aquilo que não tem permitido, tudo aquilo que tem feito com que você não durma. Entrega ao Senhor tudo aquilo que tem tirado o seu sono. Entrega ao Senhor tudo aquilo que tem feito com que você não faça mais nada. Entrega ao Senhor tudo. Entrega os seus dilemas ao Senhor. Apresenta a Deus tudo. Apresenta a sua preocupação, apresenta a sua inquietação, e Deus irá atender o desejo do seu coração. Deus irá atender o desejo da sua alma. Deus irá atender o seu pedido. Deus irá ouvir a sua súplica, porque nós servimos um Deus vivo. Nós servimos um Deus que tem ouvido para ouvir. Nós não servimos deuses que têm ouvido, mas não ouvem. Nós não servimos deuses que têm boca, mas não falam. Nós servimos um Deus que tem ouvido e ouve. Nós servimos um Deus que tem a boca e fala. Então apresente seus pedidos a Deus. Apresente suas inquietações ao Senhor. Jeremias, capítulo de número 33, versículo de número 3. Assim diz a palavra do Senhor: clame a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não sabe. Clame ao Senhor, meu irmão. Clame ao Senhor, minha irmã.
que Ele vai responder a sua oração, Ele vai responder o desejo do seu coração, Ele vai satisfazer o desejo do seu coração. Entregue ao Senhor as suas preocupações, entregue ao Senhor a sua inquietação, entregue ao Senhor tudo aquilo que tem te incomodado, tudo aquilo que tem te preocupado, entregue ao Senhor e Deus irá responder, Deus irá satisfazer o desejo do seu coração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O antídoto da ansiedade é a oração. A solução da ansiedade é a oração. Continue orando. Ore ao Senhor. Apresente os seus pedidos ao Senhor. Apresente ao Senhor a sua súplica. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe. Fique na paz e tome posse dessa palavra. Tome posse dessa mensagem. Deus abençoe.